Finalmente, Regra de 3 de volta. A série que a gente fala dos animes da temporada com base nos 3 primeiros episódios. E ela estava parada até um tempo atrás. Até um ano atrás. Até a gente brigar com o Izzy durante a premiação do Kitekure e ele, de birra, falar, vamos voltar. Aí eu, tá bom. Voltamos então. Voltamos. Então vamos lá. Sabico Hibisco. Ou, se você não for carioca, Sabico Hibisco. Ai. Não entendi. Sabico Hibisco. Bisco. Ah, tá. Bisco. Tipo de biscoito. Tipo de biscoito. 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 Ai, meu Deus. Como é que a gente começa a explicação desse anime? Sério, assim, tipo... É um futuro apocalíptico, não é exatamente distópico nem nada, mas você tem esse futuro onde a civilização humana tá meio degradada pela... Talvez tecnologia, dá pra dizer tecnologia, porque tem muita coisa ali inserida no cenário da cidade que você poderia encarar como uma virada quase que cyberpunk pra tecnologia, né? A tecnologia transformando o ser humano em escravo dela. Tem até no primeiro episódio aquela propaganda toda animada com idol de enterros. Venha ser enterrado por nossa companhia. Ai, que horrível, gente. Não, depois que você morrer, claro. Não venha ser enterrado vivo. É claro. Claro, né? Mas, sei lá, tem cada coisa hoje em dia. Nem enterrado em outro sentido, né? Ui. Enfim, e nesse meio todo também tem uma grande decadência gerada pela doença da ferrugem. Eu não sei direito explicar como é que aquilo tá se espalhando, mas... Viu? Mamãe dizia pra comer feijão porque tá ferro, viu? Não faz bem. Agora ferro tá causando ferrugem no corpo. Não. Ai, meu Deus do Não céu. vem com essa. Não vem com essa. Não faz sentido. Sim, não faz sentido de fato. Inclusive, essa doença é um dos pontos de plot da história, pois personagens que acabam pegando essa doença precisam ser tratados e tudo mais. O protagonista, né, gente? Ou melhor, não é exatamente o protagonista, vamos dizer que ele é o segundo protagonista, é o Panda. Que não é o nome dele exatamente, mas é que como ele tem um olho, sei lá, direito ou esquerdo, não lembro mais qual é agora, eu acho que é o esquerdo, pintado de cinza, que eu não sei porquê. Tomou um soco. Deve ser só pra fazer o artístico, né? Só pra dizer, ele é personagem diferentão. Esse aqui é o principal, gente. Vocês têm que prestar atenção nele. Eu interpretei como sendo olheira mesmo. O cara não consegue Mano, dormir mas muito tem bem. em cima do olho a olheira. Em um olho só? Não, mas tem no outro também. Tem no Não outro tem também. no outro, caralho. Tem não, cara. Não tem Tem no nos outro, dois, é mas só é um menor. olho. Não, é só um olho. Um olho só. Mas continua aí, Nath. O nosso querido Panda, ele é um menino muito bonito. Tão bonito que parece uma menina. E ele é doutor. Ele é um médico que acaba atendendo dentro de um bairro mais afastado, né, do centro. E a clínica dele é dentro de um local não muito adequado. Como eu posso dizer, um bordel. E então ele atende a galera ali, circo vizinho, blá, 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 e ele tem uma irmã mais velha, a qual pegou essa doença do ferro. E por coincidência ou por medidas de plot, a irmã dele é a chefe dos capitão da cidade. Da polícia. É a polícia da cidade. Por isso, é a policial, ela. E, mano, ela é uma policial que usa uma roupa colada com os peitos aparecendo, que eu fiquei assim... plot! Então, aí o nosso querido Panda-san, que eu esqueci realmente o nome dele, eu não tô lembrando agora. O nosso querido Panda-san, ele, por esse motivo, ele tenta ao máximo encontrar a cura dessa doença, que acredito eu que seja o plot device de toda essa história, certo? Temos um segundo protagonista, onde esse protagonista é um procurado da polícia e ele tem um poder extremamente tosco. É tudo que eu posso dizer. Atira cogumelo. Nossa. Gente, sério, eu sei que é um anime pós-apocalíptico, beleza? Aí o cara, ele vai e ataca com arco e flecha, e aí aonde a flecha bate? Nas cogumelos. É isso. Isso foi uma das coisas que me matou nesse anime, pra ser sincero. Caralho, muito. Eu achei tão anticlimático. Tipo, você tá esperando a coisa acontecer, a ação rolar, e ainda são os cogumelos muito mal animados. Parece aqueles prop de cartolina de Hollywood nos anos 60 surgindo na tela, assim. Peça infantil de escola. Eu não sei, eu sinto como se o cara conseguisse controlar o crescimento dos cogumelos. Porque tem a hora que o cogumelo cresce gigante do tamanho de um prédio. Tem hora que ele cresce só um pouquinho, tem hora que ele cresce médio. Eu não sei como é que ele faz todo o projeto ali dos cogumelos, não. Tem hora que cresce só um, tem hora que cresce 5, 6, eu fico, tá. Tecnicamente ele controla, né? Porque ele faz cogumelos diferentes crescerem. Exato. E agora eu vou fazer a gente subir crescendo o eringui. Uhum. Aí ele vai e cresce um cogumelo gigante.
que joga ele pro outro lado do muro. Lembra até um pouco da magia do En, de Dorohedoro. Só que o En transformava os outros em cogumelo, era mais legal. Não era só crescer cogumelo. Eu queria saber se ele usa flechas diferentes pra cada um dos tipos de cogumelo ou ele controla o cogumelo com a mente, né? Porque não tem um mecanismo pra ele controlar o cogumelo. Ele só atira uma flecha, mano. Vai ver a gacha. Ele atira a flecha e atira um cogumelo SSR ali, ou então tira o cogumelo R. É na sorte, né? É na sorte esse cogumelo. Bom, a história é basicamente sobre esses dois personagens. E esse cabelo vermelho, que é o Bisco, que leva o nome do título, ele está procurando por um cogumelo lendário capaz de curar a ferrugem, comer ferrugem, o que também tem nome no título, Sabikui. E aí ele parte numa jornada junto com um amiguinho panda dele em busca desse cogumelo. O que eu achei desses 3 primeiros episódios? Uma bagunça completa. Principalmente a forma como o plot vai sendo direcionado, Sim. né? Que eles ficam fazendo flashback, volta, e fica confuso. Sem necessidade nenhuma, porque essa história é aquela introdução comum de um mangá shonen. Eu sei que Bisco é uma light novel, mas é tipo um primeiro capítulo de Shonen Jump, que você tem os protagonistas se encontrando, e aí eles partem junto na jornada, a gente tem a apresentação do mundo também. É só isso que eles fizeram, só que eles deram essa narrativa diferente pra tentar deixar mais interessante, talvez, mas no final acabou saindo pela culatra, porque atrapalha mais o entendimento da história do que ajuda. Inclusive, em questão do character design, não reclamando do character design, mas quando eu vi o pôster, né, desse anime, o protagonista, o Bisco, ele me refletia mais a imagem de um Natsu de Fairy Tail, então eu imaginava a personalidade dele completamente diferente da personalidade que é mostrada no anime. É o Natsu e o Rimuru. Eu gostei da personalidade do Bisco, na verdade, né? Ah, sim, eu também gostei, só foi que foi contrário à minha expectativa, né? Eu acho que me contrariou mais as expectativas, o grande Chan da história ser o cara da flechada de cogumelo do que realmente qualquer outra coisa, sabe? Tipo, que poder sem graça. Eu também acho. Meu maior incômodo mesmo foi que não precisava de 3 episódios pra contar essa história toda desses 3 episódios. De fato. Acho que se rushassem tudo em um só já tava bom. Porque a gente já partia pro que interessa mesmo, pra eles viajando o mundo, descobrindo as coisas. Eu acho que eles deviam ter tirado os flashbacks e botado os flashbacks em outra oportunidade ou nem colocar. Nem colocado. Eu acho que se eles tivessem narrado tudo normal, teria funcionado melhor. Porque qual foi o intuito do flashback nos primeiros episódios? É só explicar porque ele foi até ali, né? E foi pra fazer o mistério de que aquele monge que aparece no início era o protagonista. Mas tava óbvio que ele era o protagonista. O policial fala, tá vendo esse cara aí? Esse cara aí que tem cara de protagonista, que tá no cartaz? Cuidado com ele, hein? Ele é perigoso. Ele carrega o arco e flecha. E nisso tá mostrando arco e flecha nas costas do cara. Se tivessem feito esse flashback pra mostrar depois no final que era outra pessoa, aí eu teria uma surpresa ali. Aí teria sido diferente. Mas só que, fazer um negócio pra depois constatar o óbvio, que a gente já esperava... Tem cara aí que talvez tenha sido uma adaptação literal demais da light novel, né? Foi assim na light novel também? Eu não sei como é. Não sei, eu não li. Eu não sei. Eu tô falando que talvez seja, porque realmente isso parece o tipo de coisa que provavelmente funciona numa narrativa escrita, mas visualmente acaba ficando muito óbvio. Entendi. Não, e o pior é que assim, né? Quando eu tava assistindo o anime, aí esse monge apareceu. Obviamente ele parecia ser o protagonista, mas eu pensei, não, é óbvio demais, tem que ser outra pessoa. Eu fiquei realmente pensando, tem que ser outra pessoa, deve ser um monge mesmo. Deve ser um cara que veio raptar o protagonista, um cara que veio caçar o protagonista, porque existe pessoas desse jeito no mundo inteiro. Só que aí quando o cara falou assim, não, esse caminhão tá cheio de corpos, aí eu pensei, não é possível. É possível. Não é possível mesmo. É possível e é. Protagonista. É o cara. Agora, sabe uma coisa que eu acho engraçada nesse estilo de introdução de história? Que é um dos clichês mais populares no Japão e ninguém nunca parece que pra refletir sobre isso. O protagonista chega todo enfaixado na cidade, disfarçado e tudo mais, e deu partida à história. E ele nunca mais vai voltar a se disfarçar assim. Até dá pra dizer que aquele foi um disfarce que ele usou pra aquela ocasião, pra poder entrar na cidade. Mas eu também duvido que ele vai voltar a se disfarçar no anime. Duvido. Eu acho isso tão otário, velho. Ele, o cara quebrou o portão da cidade com uma flecha de cogumelo. Nossa. E o policial só falando mal do cara, dizendo que o cara comia carne humana. Gente, tem isso, viu?
Nesse mundo pós-apocalíptico, existe um deserto gigante e aí as cidades são protegidas por vários muralhas, né? Qual era essa cidade mesmo? Acho que era Guma, não é isso a cidade que ele chegou? Guma. Que é a cidade onde o nosso querido segundo protagonista, Panda-san, ainda está lá. E aí, meu irmão, o policial do porteiro é um policial fanfarrão da porra, viu? Porra! Ele tá protegendo muito ali, viu? Senti assim, ó, uma certeza de segurança, tá ligado? Só que não. Eu não sei como é que o protagonista não conseguiu passar tranquilo com aquele macho, porque aquilo ali não tinha como. O cara só desconfiou do monge quando viu o arco e flecha. Eu fiquei, tá. E ele só desconfiou do arco e flecha muito tempo depois de ter visto o arco e flecha, né? Exato, foi a última coisa. Quando ele já tinha liberado a entrada do cara com o cartão. Não, pode entrar. Aí quando o cara virou de costas pra pegar o carrinho. E esse arco e flecha aí? Porra, véi. Não fez nem uma checagem, nem revistou, passou a mão no cara pra ver se tinha uma coisa suspeita. Não, é um monge. Monge tá livre de qualquer suspeita. Não, e o cara, não, esse caminhão tá cheio de corpo, e aí não, mas a gente tem que olhar. Não, mas é que tem um monte de inseto também pra poder manter os corpos no negócio, aí se você tirar a capa vai coisar. Não, e até ele tá passando com um monte de corpo, tava tranquilo, nada suspeito. Mano. Então tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. E a parte que ele vai encontrar com o Panda é uma coisa assim tão... Os policiais acham ele no instante, assim, tipo, super rápido. Destrói a casa do Panda inteira. Eu fico, porra. Ah, e tem aquela personalidade clichê também da irmã dele. Não, o que você está dizendo é mentira! Eu não acredito! Não, tô falando, minha filha. Na verdade, eu não tô causando a ferrugem. Mentiroso! Você está causando a ferrugem, sim! Ai, esse tipinho não. Moça, eu toquei em você pra te causar a ferrugem que tá no teu peito? Você tá maluca? Eu não fiz nada, moça. Tu acha que eu ia fazer a doença sozinho? Tem essa capacidade não, minha querida. Olha pra mim. Aí você, assim, se você aguentar esse lindo plot, que não faz absolutamente nenhum sentido, fora que, desculpa, pessoas aí que são fujoshi, estou shippando o Panda e o Bisco, né, porque eles são bonitinhos juntos, mas... Se você não tem nenhum interesse em um mundo pós-apocalíptico, em um guerreiro que usa arco e flecha, que a sua arma principal é literalmente produzir mushrooms... eu não recomendaria esse anime. Mas assim, pelo Lulis, até que é divertido, de vez em quando. Eu acho que uma última crítica que eu tenho também ao anime é... Eu acho que aí é questão de direção mesmo, infelizmente. Eu gostei da trilha sonora, abertura e a trilha sonora que aparece dentro do anime. Eu não gostei do encerramento, porque eu acho que o encerramento não tem absolutamente nada a ver com o anime. É só pra vender CD de Seiyu, mas... Apesar de eu ter gostado da trilha sonora, eu achei que aquela batida bem metal mesmo, ela só reforça, ela só dá uma sensação maior ainda de falta de agitação em cena. Ah, faz sentido. As lutas são muito paradas e a música deixa elas parecendo mais paradas ainda, de tão agitada que ela é. É porque as lutas não são corpo a corpo, né? O nosso protagonista, ele luta à distância, né? Porque ele usa arco e flecha. Então, o máximo que acontece é ele mirar o arco e flecha na direção de alguém e depois sair correndo. É assim que ele luta. Então, tipo, não tem muito o que fazer. E aí é a flecha indo. Então, quando alguém ataca ele, geralmente o golpe vem e aí fica um tempo a gente vendo o impacto do golpe, sabe? Assim, com relação à movimentação dos personagens, eu não sei se isso vai se manter, né, até o final do anime, mas até o momento não teve grandes distorções na movimentação, eu achei ok. Realmente o problema é cenário, certo? E continuação... Direção de luta, né? Que nem o Hel já tinha comentado anteriormente. Direção em geral, na verdade. Direção em geral. Pois é, direção em geral. Porque no fim das contas, é papel do diretor definir como é que as cenas vão ser mostradas e o diretor podia ter cortado esta merda de flashback, mas ele não quis cortar. Eu podia ter organizado melhor, né? Sim. Ele podia ter feito toda uma organização diferenciada do flashback tudo junto e colocado só depois. E ter feito tudo isso no primeiro episódio, mas... Poderia ter ido direto ao ponto, mostrar logo o que interessa ali e partir pra outra. Pois Não ficar se prendendo por 3 semanas nessa introdução. Não me prendeu por 3 semanas porque eu vi agora, tudo junto. Mas aí, depois dessa crítica toda, passa ou não passa na regra de 3? Cara, então, eu vou assistir em call, né? Então, meio que eu vou continuar forçada, tá ligado? Como eu posso dizer? Eu desliguei meu cérebro pra assistir, então eu não senti tanto, mas se começar a me aperrear muito, eu vou desistir. Entendeu? É isso. Por enquanto passou.
Por enquanto passou. Bem, na verdade, essa temporada tá tão ruim. Eu tô vendo tão pouca coisa que eu tô com pena de dropar, sabe, com o hibisco, assim, correndo. Porque eu já tô vendo tão pouca coisa, mas tem cara de anime que eu vou esquecer de abrir pra ver os próximos episódios. Não, total. Super entendo, super entendo. Então, se fosse outra ocasião, eu teria dropado. Só que, como esses 3 primeiros episódios foram só introdução, eu vou estender minha regra de 3 pra regra de 5 e ver o que acontece nos próximos 2. Mas mesmo assim, eu tô muito inclinado a dropar, porque realmente não me prendeu a história. Eu achei que, pra uma light novel premiada, que já ganhou lá o Kono Light Novel ga Sugoi de 2019, foi bem padrãozinho, bem fraquinho. E eu falei no início, o poder do protagonista lembra o do En, de Dorohedoro, vigente comparando com Dorohedoro, só que na minha opinião, não chega nem perto. Dorohedoro é muito melhor. Eu não assisti Dorohedoro pra poder fazer um comentário mais baseado na comparação, mas em comparação a outros animes com o mesmo cenário, eu achei a ideia do poder dele de fato é original, mas ao mesmo tempo é né? Essa é a realidade. Todo mundo passando com ressalva, todo mundo amarelinho. E pelo visto, com tanta crítica, não sei se vocês vão querer dar like nesse vídeo, mas se quiserem, deixem aí. Vai que não, deve ter mais gente que tá pensando o que a gente tá pensando e tá um pouco órfão, porque tá todo mundo repetindo a mesma opinião em todos os outros vídeos. Não sei. Comenta aí. Diz aí, o que você achou? Você gostou? Você discorda da gente? Os comentários são justamente pra isso, não é pra concordar com a gente, não. É pra discordar também. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.